Olá, eu sou a Ana, professora de matemática. Você quer ver as respostas do PET 3 em 2 minutos? Então acesse meu vídeo e aproveita, se inscreva no canal para você assistir as outras aulas de matemática que eu disponibilizei para você, ok? Olá pessoal, semana 3 fala sobre trigonometria, nós vamos começar a correção agora. Letra A, qual é a medida da hipotenusa? Primeiro, o que é uma hipotenusa? Hipotenusa é a medida do lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, tá bom? Então, ele quer o valor de A, que está de frente ao ângulo de 90 graus. Para isso, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Por que eu posso usar Pitágoras? Primeiro, eu tenho duas medidas, né? E tem um ângulo de 90 graus. Se não tivesse um triângulo com um ângulo de 90 graus, não poderia usar Pitágoras, ok? Tem um ângulo de 90 graus e duas medidas. Quero saber a terceira. Por isso que eu posso usar o teorema de Pitágoras. Pessoal, então ainda na questão letra A, número 1, ele pede para calcular o valor da hipotenusa. Para isso, precisa calcular Pitágoras, tá bom? Então, vamos lá. A fórmula de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? 30 e 40. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, 900. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1.600. Lembre-se que não precisa fazer aquela tradicional multiplicação, por quê? Aqui é uma tabuada, então 3 vezes 3, 9, acrescenta-se 2 zeros. 4 vezes 4, 16, acrescenta 2 zeros, tá bom? Somando 900 mais 1.600 vai dar 2.500, tá? Então, toda vez que eu tenho um A elevado a 2, quer dizer que ele vai trocar de lado e vai inverter a operação. Então, ele não some, não. Ele vem aqui para o índice da raiz. Como assim? Toda vez que a gente separa letra para um lado e número para o outro, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ele está invertendo a operação. Imagina que fosse mais, ficaria menos. Se fosse vezes, ficaria uma divisão. Aqui no caso, como é uma potência, o inverso da potência é a raiz. Então, raiz quadrada de 2.500 é igual a 50 centímetros. Então, no caso da letra B, qual é a medida do cateto adjacente? O que é cateto adjacente? É o que está ao lado do ângulo, pertinho do ângulo, tá? Quem está pertinho do ângulo aqui, olha, observe, é a medida de 40 centímetros, tá bom? Qual é do cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. Oposto é que está de frente ao ângulo alfa. Oposto, imagine que está de frente a uma pessoa, você está oposta à pessoa, tá? Então, quem está oposta é o número 30. Qual é o cateto adjacente do ângulo B? O ângulo B ele está aqui, tá bom? Quem está adjacente, ou seja, quem está do lado, adjacente está do lado, pertinho, tá? É igual a 30. Quem é o oposto ao ângulo beta? É quem está de frente, então seria o 40, ele está de frente ao ângulo beta. Tá? Lembre-se que o oposto é que está na sua frente, ok? Represente na figura a altura H, né? Só você colocar um H aqui e falar qual que é a medida. A medida é 30, é só olhar no desenho. Por que eu sei que é a altura? Porque tem um ângulo de 90 graus, tá? Qual a medida da área desse triângulo? Todo triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se a base aqui é 40, a altura 30 divide por 2. Então, 1.200 dividido por 2 é igual a 600. Na H, ele pede o perímetro. O perímetro é somar todos os lados, tá? Então, 30 mais 40, a hipotenusa que nós já encontramos, que é 50, somando tudo, deu 120 centímetros, ok? Observe que na letra I ele pede o seno de alfa. O seno de alfa, a fórmula é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem está oposto ao alfa? Oposto é quem está de frente, é o número 30, tá? Hipotenusa, quem está de frente ao ângulo de 90 graus, tá? Quem está de frente ao ângulo de 90 graus é o A. Só que o A nós já sabemos que é 50.
Então, pela fórmula, vai ficar 30 sobre 50. Como eu tenho um zero em cima, eu posso cancelar, tá bom? Quem não está lembrando como faz a divisão, vamos relembrar aqui. 3 é menor do que 5, então por isso você vai começar com o zero, a vírgula e vai acrescentar um zero aqui. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. 5 vezes 6, 30 e acabou a conta, ok? Então, aqui no próximo, ainda na letra I, ele pede o cosseno de alfa. A fórmula do cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente a alfa é quem está do lado, ok? Quem está do lado é o 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Simplificando um zero de cima com um zero de baixo, vai ficar 4 quintos. Fazendo a divisão, vai dar 0,8. Tangente de alfa, então, é só usar a fórmula que é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Quem que é o cateto oposto a alfa? Observe aqui, quem está oposto a alfa, quem está de frente, é o 30, tá? Sobre o adjacente quem está do lado do ângulo, é 40. Então, nós temos 30 sobre 40, pode simplificar um zero em cima, um zero embaixo. Então, ficou 3/4 a forma simplificada, a fração simplificada. Fazendo essa divisão, vai dar 0,75. Seno de B. Agora, observe, o seno de B é esse ângulo aqui, tá? Observe que mudou o ângulo, vai mudar a forma com que você vai analisar os dados. Quem que vai ser o cateto oposto a beta? Quem está de frente ao ângulo beta é o 40, tá? Então, 40, que é na fórmula, sobre a hipotenusa, que é 50. Simplificando em cima e embaixo, ficou 4 quintos. Dividindo, deu 0,8. Ainda na número 1, letra I, ele pede cosseno de beta, tá? Cosseno de beta, então, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso daqui é a fórmula, a gente só está usando a fórmula, pronta, tá? Então, quem é o cateto adjacente a beta? É quem está do lado, olha aqui, quem está do lado, ok? Então, é o 30 sobre a hipotenusa, que é 50. Nós já tínhamos encontrado na letra A. Simplifica um zero em cima, um zero embaixo, divide 3 por 5, vai dar 0,6. Nós já fizemos essa divisão também. Tangente, a fórmula é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é uma fórmula. A gente só está seguindo a fórmula, tá? Quem é o cateto oposto a beta? É quem está de frente ao ângulo. Quem está de frente? 40. Quem está do lado do ângulo? 30. Simplificando, deu 4/3. Fazendo a divisão, vai ser uma dízima periódica. Então, por isso que eu coloquei aproximadamente 1,3. Ou, para quem quiser, coloca assim, 3 pontinhos, indicando que é uma conta infinita, ok? Então, aqui nós temos a questão 2, tá? Ele pede para calcular qual que é o valor do ângulo alfa. Ele pede para calcular, tá bom? Então, para a gente calcular, a gente tem que observar quais os dados que nós temos. Observe que de frente ao ângulo de 90 graus, não tem nenhum valor, ou seja, não temos hipotenusa. E para usar a fórmula do seno e do cosseno, você precisa da hipotenusa. Logo, não podemos usar seno nem cosseno. Você vai ter que usar tangente do ângulo, que é alfa, que é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem que é o cateto que está de frente ao ângulo alfa? De frente. 2,5. Quem é a medida que está do lado do ângulo? Do ladinho lá, pertinho. É o 3. Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente 0,83. Acabou o exercício? Não. Ele te dá uma tabela que você tem que utilizar, tá? Você vai lá na tabela, observa onde que tangente de 0,83 vai indicar qual ângulo. Lá na tabela vai indicar o ângulo de 40 graus, ok? Então, essa é a resposta. Quem não está lembrando como faz essa divisão, vamos lembrar aqui. Eu tenho um número depois da vírgula, tá? Um número. Para mim poder tirar essa vírgula, você acrescenta aqui do lado.
Como assim? É um número, um zero. Aí você pode tirar a vírgula e fazer a conta normalmente. 25 é menor do que 30, então você acrescenta o zero e a vírgula e acrescenta um zero aqui. Então, nós temos o número 250 dividido por 3. Só você lembrar o seguinte da tabuada, por isso que eu falei por 3. Imagina 25 por 3. Vai dar o quê? 8. 8 vezes 3, 24. Mas como eu tenho um zero, então vai ficar 240. Eu dei uma dica só para facilitar para você fazer a divisão. Aqui vai sobrar 10, acrescenta outro zero. Então, vai ficar 3, porque 3 vezes 3, 9, com um zero, 90. Observe que isso aqui será uma dízima. Sempre acrescentaremos um zero, sempre vai dar 3. É uma conta infinita. Na tabela, você pega um número aproximado desse valor para descobrir o ângulo, ok? Complementando aqui, então, olha só, você vai procurar tangente, tá? Procura na tabela tangente. Onde que está aquele valor de 0,83? Observe que está aqui. Então, ele indica qual ângulo? Ângulo de 40 graus, ok? Então, é assim que a gente localiza o ângulo na tabela, tá bom? No caso, ainda da número 2, do outro triângulo que ele pede, tá? Vamos observar os dados que nós temos. De frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, tá? Aqui, do lado do ângulo que ele pede, que é o ângulo alfa, que ele quer saber, tá? Do lado, quer dizer que nós temos o cateto adjacente. Qual das três fórmulas que tem esses dados? O seno não é, porque ele pede o oposto. Tangente não usa hipotenusa. Então, só sobrou o quê? Cosseno de alfa, tá? Que é a fórmula cateto adjacente sobre hipotenusa. Maneira mais fácil de você descobrir qual fórmula que você vai usar é só observar quais os dados que você tem, ok? Então, quem é o cateto adjacente? 8,5. Quem é a hipotenusa? 15, tá? Fazendo essa divisão, que é igual a outra, tá? Você vai achar aproximadamente 0,5733. Olhando esse valor de cosseno na tabela, você vai achar o ângulo de 55 graus. Na questão 3, pede para achar o valor do ângulo de x, ok? O ângulo de x está aqui. Então, vamos observar. Quais os dados que nós temos? De frente ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, tá? De frente ao ângulo que ele pede, que é x, aqui ó, de frente, nós temos o cateto oposto, porque está de frente ao ângulo, tá bom? Então, agora é só você usar a fórmula. Seno do ângulo x é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, divide 300 por 420, vai dar aproximadamente 0,7142. Procura na tabela onde que o seno tem esse valor, você vai descobrir que o ângulo é de 45 graus. A questão número 4 não tem nada a ver com trigonometria, tá? Deixar bem claro. Ele pede apenas a área do triângulo. Normal, a área, base vezes a altura dividido por 2. A base é quem está no chão, 75, a altura é 40 e divide por 2, que é a fórmula, tá bom? Multiplicando os dois, dá 3.000, dividido por 2, dá 1.500 metros quadrados. Essa é a área. Ele pede para saber quanto que é o valor por metro quadrado. Se a propriedade é 450 mil, você divide por 1.500, tá? Gente, você pode eliminar esses dois zeros aqui. E observa, se eu multiplicar por 3, o 15 é 45, não dá? Sobrou quantos zeros? 2. Então, não precisa fazer aquela tradicional divisão. Se você tiver dúvida, tranquilo. Mas se não, você já pode colocar que é R$300 direto. E a alternativa letra C. A questão número 5, ele quer saber o valor de x. Primeiro, aqui não dá para usar Pitágoras. Por quê? Pitágoras, você tem que ter duas medidas para você achar a terceira. Aqui eu não tenho a outra medida do ângulo, por isso que eu não posso usar Pitágoras, tá? Então, por isso que eu vou usar o recurso da trigonometria, tá? Observe, eu tenho hipotenusa? Não, você não tem hipotenusa. Então, você tem aqui o cateto que está de frente ao ângulo, então tem 45 graus aqui. Se está de frente ao ângulo, é cateto oposto. Quem está do ladinho aqui do ângulo, a gente fala que é cateto adjacente. A palavra adjacente aqui no contexto significa estar do lado, pertinho, tá bom?
Então, tangente de 45, que é o ângulo que eu tenho, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é meu oposto? 12. Quem que é o adjacente? X. Então, a dica que eu dou é, primeiro você observa quais os dados que você tem, anota, para quando você colocar aqui na fórmula ficar muito mais fácil você não confundir, ok? Olhando na tabela, quanto que é a tangente de 45? 1. Repete o que você já tinha escrito e multiplica cruzado. 1 vezes x, x, quando não tem nada, vale 1. 1 vezes 12, 12 centímetros. E essa é a resposta. A letra B, tá? Letra B, ele quer saber o valor de x. Então, vamos observar os dados que nós temos. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Quem está pertinho do ângulo, nós chamamos de cateto adjacente, tá bom? Então, se eu tenho hipotenusa e cateto adjacente, a única fórmula que dá para usar é a de cosseno, tá? Então, cosseno de 60, por que 60? Porque é o ângulo que está aqui. É igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente? X. Quem é a hipotenusa? 37. Consulta na tabela qual é o valor do cosseno de 60. Você vai observar que é meio, tá? Repete esse e multiplica cruzado. 2 é x, 2x. 37 vezes 1, 37. Quando eu tenho um número aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, 37 dividido por 2 vai dar 18,5 a resposta. No caso da letra C, nós vamos também observar quais os dados nós temos. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. Quem está de frente ao ângulo, olha aqui, o 30, quem está de frente ao 30 chama cateto oposto. Quem está de frente ao ângulo, observe, ó, de frente. Se for o caso, pega até um lápis para você se orientar. Ó, igual eu fiz aqui, ó, está de frente, ok? Quem está de frente é o x. Então, qual fórmula que eu posso usar? Só a do seno, tá bom? Que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto? X. Quem é a hipotenusa? 26. Olhando na tabela, quem é o seno de 30? Meio. Olhando na tabela, ok? Multiplica-se cruzado, então 2 é x, 2x. 1 vezes 26, 26. Tá multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, a resposta do x é igual a 13. Na questão número 6, tá? Ele pede o valor de x. Então, vamos identificar. X está de frente ao ângulo, tá? Então, nós chamamos de cateto oposto. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus, como que eu sei que é 90 graus? Por causa desse símbolo aqui. Isso é o que me orienta, tá? Muito importante. Sem isso, não dá para você se orientar, tá? Então, quem está de frente ao ângulo de 90 graus é o 5. Mais uma vez, pega um lápis e coloca assim, ó, para você não confundir, ok? Quem está de frente é o 5. Então, nós temos aqui hipotenusa e cateto oposto. Quem que usa essa fórmula? É seno, é cosseno, é tangente? É o seno. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? X. Quem é a hipotenusa? 5. Na tabela, quanto que mede seno de 30? Meio, que é igual a x sobre 5. 2 é x, 2x, 5 vezes 1, 5. Está multiplicando, passou para cá, dividindo. Então, 5 dividido por 2, 2,5 metros. Essa é a resposta, ok? A questão número 7, tá? Ele fala que o engenheiro faz de uma forma, Vitor faz de outro, pede para comparar, fazer cada um da sugestão que cada um dá e depois comparar as respostas. O engenheiro deu a sugestão de usar cosseno de 60, tá? Cosseno de 60 seria esse ângulo aqui. Cosseno seria o quê? Cateto adjacente, seria esse do lado, que é 10, sobre a hipotenusa, que nós não sabemos, então vamos chamar de x. No caso aqui, porque ele quer essa distância daqui até aqui. Então, nós vamos chamar de x, ok? Na tabela, cosseno de 60 é meio. Esse você repete,
multiplica cruzado, então 1 vezes x, 2 vezes 10, 20, ok? Vitor sugere diferente. Ele sugere usar seno de 30. Qual que é seno de 30? É cateto oposto a ele, que no caso é 10, sobre a hipotenusa, que é x. Olhando na tabela da meio, multiplicando cruzado dá 20, ou seja, aqui a distância, né, o h, a hipotenusa, é 20, tanto em um quanto em outro, as respostas são iguais. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. Pessoal, essa é a última questão. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa seu like, isso é muito importante, ok? Você, além de incentivar, você contribui para que outras pessoas possam ver esse vídeo, tá bom? Gente, esse daqui não precisa usar trigonometria, teorema de Pitágoras. Vamos entender por quê. Olha só, ele quer saber a diferença, né, de um prédio para o outro, ou seja, ele quer saber esse pedacinho aqui. Então, nós vamos chamar de x. Agora, observe, se aqui é 8, aqui é 10, e eu quero um valor de x, eu tenho duas medidas, não tem? Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras. E não preciso usar trigonometria, tá? Qual que é a condição de usar Pitágoras? Ter um ângulo de 90 graus. E isso nós temos, tá? Usando o teorema de Pitágoras, tá? Vai ser hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos. Quem é a hipotenusa? Então, utilizando Pitágoras, que a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos, tá? O que é cateto? É lado do triângulo, tá bom? Então, a hipotenusa, quem está de frente ao ângulo de 90 graus, 10 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é o cateto, ou seja, o lado do triângulo, mais o outro lado ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64. Letra para um lado, número para o outro, tá? Quando troca o lado, troca o sinal. Então, vai ficar menos 100 mais 64, menos 36. Como a letra está negativa, você é obrigado a multiplicar por menos 1. Os dois lados ficam positivo. Como eu tenho esse ao quadrado, então você vai colocar raiz quadrada de 36, que é igual a 6 metros. Então, a diferença de um prédio para o outro é 6 metros.